A quem nos assiste, seja bem-vindo. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O que nós estamos fazendo é uma série de entrevistas, tanto com colegas da faculdade que vão nos falar sobre temas médicos ou outros temas da própria faculdade, como também outros assuntos que interessem a todos e que interessem particularmente aos médicos colegas, porque afinal todos nós temos uma vida civil na qual N assuntos interessam. Eu sou o Flávio França Rangel, da 59ª, e sou quem no momento está conduzindo essas entrevistas. Sejam bem-vindos. Aliás, sejam bem-vindos também na nossa entrevista de hoje, tanto o Jonathan Barletta, né, como o Marcelo Hopf. Ambos são da Saron Investimentos e o convite se deve a passar para os colegas algumas coisas sobre como você criar o seu patrimônio, como você cuidar do seu patrimônio, como você cuidar da sua vida econômica, uma vez que trabalhar em medicina você já sabe. E o que nos falta é saber o que fazer com o fruto do nosso trabalho e como a gente se preparar daí para frente. Fala quem entende, não sou eu quem entende disso, então pediria aos senhores que se apresentassem, né, o que fazem, mais ou menos um aspecto da coisa. Jonathan, por favor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou gestor de renda variável do escritório, então a minha área é focada especificamente na parte de ações, fundos de investimento imobiliário, agro, na parte de renda variável. E Marcelo? O meu nome é Marcelo, sou assessor de investimentos, né? Eu faço mais a parte de atendimento, tenho hoje o foco muito em atendimento para profissionais de saúde, principalmente médicos, né? Sim. Então a gente tem lá no escritório, só para explicar um pouquinho como é o escritório que a gente trabalha, ele é credenciado à XP, então a gente está dentro do todo o ambiente da XP. Sim. A XP é um case super interessante, né, no mercado brasileiro, que foi uma abertura aí para diversos investimentos, dá oportunidade para diversos gestores, né, oferecer os fundos e ativos. Então a gente faz essa curadoria para os clientes, né, através Sim. da XP. E o escritório é credenciado, então todo mundo que a gente atende está dentro desse ambiente, né? Perfeito. Antes da gente falar em rentabilidade, risco, etc, eu vou te fazer uma pergunta que me apareceu agora quando você falou. Especializado ou voltado para o médico. O médico é um investidor diferente? O médico é um pouco diferente, né? Vocês sabem aí de casa, né, como funciona. O médico costuma trabalhar muito. Os horários, eles não seguem um padrão normal de outros profissionais, até mesmo de outros autônomos, né? Porque a gente acaba atendendo o advogado, mas o médico, no meu caso, que está mais especializado para esse público, você vê que ele tem um ritmo diferente de vida. Ele também tem uma fase de acúmulo muito grande, né, num período de vida. Ele começa tarde, mas Começa aumenta tarde, a curva de rendimento meio rápida. aumenta rápido e hoje uma das principais dificuldades que a gente vê é que o médico tem trabalhado cada dia mais, né, e se preocupado mais com o futuro, porque os clientes hoje chegam para mim com uma idade ainda jovem, mas já pensando assim, olha, Marcelo, eu aguento mais uns 5, 6 anos nessa pegada, porque realmente é muito duro. Então, para o médico acumular bastante, hoje ele consegue, mas ele tem que trabalhar muito também. Então, em detrimento de muitas vezes da família, da saúde, né? Então, esse tema, essa jornada de conhecimento e investimentos que a associação está promovendo é de extrema importância, né? Então, hoje o médico ele já vem também com essa necessidade, ele sabe disso, né? Então, ele já nos procura automaticamente para fazer essa questão mais de proteção patrimonial, planejamento, né, previdenciário para o futuro. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito nesse âmbito de ver como um todo a vida, né? Todo momento, toda a jornada. Então, hoje a gente, inclusive, trabalha com médicos recém-formados, que aí você já começa a estruturar a vida financeira dele já no início. Né? Então, esse perfil, quando ele já tem 10 anos de carreira, ele já está totalmente estruturado, né? Com a casa própria, enfim, com todos os sonhos realizados. E o grande sonho é você realmente conseguir chegar lá no futuro bem, tanto de saúde, quanto, né, saúde física, quanto saúde financeira. Né? Entendo. Eu vou botar a bola em campo aqui, que é para vocês começarem a se debater aí um pouco. O médico está mais
para a criação de patrimônio, vamos dizer, imobiliário, ou ele é um tipo mais jogador, arrisca mais, ou é o perfil humano? Como Olha, o médico ele arrisca mais. É um perfil de médico ser mais voltado para a renda variável. Eu não sei se é por causa da profissão, se vocês já estão acostumados com o risco, com emoções. Com emoções fortes, ter o coração forte. Então, a grande maioria, sim, é voltada para a renda variável. Tem uma grande parcela, 30% do patrimônio em renda variável, 40%, 50% em renda variável. Quer dizer, ele faz uma base, mas tem um dinheiro de jogo ali que ele quer fazer aquilo lá. Jogo, cuidado, jogo não, olha lá. Provoquei. Falta. Opa, cadê o juiz? Hoje o principal ponto, né, quando a gente começa a trabalhar com médico, é principalmente arrumar o que a gente chama de alocação geral. Sim. Então você chega, não é só médico, né? Mas assim, você chega para o investidor, a primeira coisa que você pergunta é qual é o seu perfil de investimento e como você está alocado. Tem muitos investidores que eles não sabem como está distribuído. Eu vou te dizer que entendeu? já me perguntaram isso aí umas 100 vezes. Eu nunca sei como eu sou. Isso. O trabalho, né, da assessoria, né, Jonathan, o que eu até considero mais importante, que é essa base que você falou, é construir primeiro, né, algo sólido e principalmente você que é investidor, a principal pergunta é você tem que saber exatamente onde você está alocado. Para você sabendo onde você está, você sabe exatamente sua estratégia, né, e sabe por que você está ali. Então, a gente costuma pegar carteira que tem que a gente chama de uma sobrealocação de vez em quando em ativos de alto risco, né? Então hoje a gente, de certa maneira, nas primeiras conversas, a gente chama de arrumar a casa. Né? Fala assim, puxa, vamos respeitar uma alocação aí de 5% no máximo por ativo. Isso são números que as pessoas precisam se atentar, né, para não correr um risco desnecessário. Né? Então, muitas vezes você acaba, né, Jonathan, trazendo uma pessoa para uma questão mais ali numa renda fixa. Então, o que a gente chama aí de alocação e diversificação. Né? Porque apesar do apetite ao risco, existe um certo limite saudável. Né? Então, você pega um cliente, né, que gosta de um papel, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras ou Vale, e ele vai comprando papel e está com 10, 15% daquele papel na carteira. Sim. E a gente tem como uma regra, né, não alocar mais do que 5% do patrimônio do cliente num papel apenas. Único. Então, seja isso em renda fixa, seja em renda variável. Porque, entrei numa debênture incentivada, né, 5% do PL, deu um default. Né, o que é dar o default? Fali o papel. Eu sei que aquela minha carteira no ano vai me rentabilizar 10%, 12%. Então, eu perdi 5%, eu perdi rentabilidade, eu não perdi patrimônio. Sim. Então, quando você pega um cliente que ele vem sobrealocado, seja em renda fixa, seja em renda variável, né, mesmo eu sendo o gestor de renda variável, não quer dizer que eu vou falar pro cara assim, coloca 100% em renda variável. Tudo aqui na minha cesta. Não, exatamente. Muito pelo contrário. Eu sou o cara que fala assim, opa, peraí, vamos lá, vamos dividir isso aqui de uma forma melhor, vamos fazer uma alocação mais inteligente. E isso vai de encontro também pro segundo assunto, que é muito interessante, que hoje que é o assunto mais debatido no mundo dos investimentos, é sobre psicologia financeira, né? Então, trazendo um case aqui super interessante, saiu até na Exame, é um artigo, depois a gente pode até compartilhar no vídeo, sobre o fundo Magellan do Peter Lynch, que é um dos gestores de multimercado mais renomados do mundo. E eles fizeram um estudo de 1977 até 1990, foi o fundo com o melhor rendimento dos Estados Unidos. Era o Merrill Lynch, é esse aí? Não tem nada a ver. Não, é Lynch. Peter Lynch. Peter Lynch é um gestor. Sei. E ele deu, em média, 29% de retorno ao ano. Né? Só que quando eles foram estudar em termos de cotistas, a maioria dos cotistas perderam dinheiro com esse fundo. Então, olha só, um dos melhores fundos nos Estados Unidos nesse período que é longo, a maioria dos investidores perdeu dinheiro ao investir. Por quê? Aí vem a questão da psicologia financeira. Os fundos multimercado, hedge funds, eles têm uma janela que você precisa ter, aí a gente fala de 3 a 5 anos para olhar. Né? Então, 29% na média. Sim. Mas geralmente, inclusive nos Estados Unidos, os hedge funds têm uma volatilidade imensa. Então, você tem que explicar, né? Assim, olha, você está indo para um fundo que tem uma volatilidade imensa e o que
a maioria dos investidores fazem, John, em qualquer classe de ativo? Compra na alta e vende na baixa. Realiza prejuízo. Então, no caso desse fundo... Isso é a regra básica para ficar pobre. Isso. Comprar na alta e vender na baixa. E permitir que os outros ganhem. Então você tem aí dois problemas, né? O primeiro é a falta de percepção de nível de risco de um fundo, porque ele tem uma volatilidade, mas ok, porque você... Ao contratá-lo, você tem que saber, né, qual que é a volatilidade até para entender. E horizonte de investimento. Se você tem um multimercado e fala assim, olha, você tem que ver uma janela de 3 a 5 anos para fazer sentido, são 3 a 5 anos. Sim. Então, o ano passado, só trazendo um dado interessante aqui, que foi muito comentado, a indústria de fundos perdeu mais de 134 bilhões, né, de retirada. E a classe multimercado foi a que mais sangrou, né? Sangrou até mais que esse número. Sim. Principalmente porque o ano passado foi um ano muito instável, foi muito difícil para os gestores, né? Então esses fundos tenderam a dar uma volatilidade grande, inclusive aqui no Brasil, trazendo para um case brasileiro. Então foram os fundos que mais sangraram. Mas aí você pensa, puxa, mas por que eles sangraram? Então muitos dos clientes acabam sacando por falta dessa percepção de risco ou porque quando entraram estavam não adequados ao perfil. Né? Então se você respeitar o seu perfil... que ia usar esse dinheiro daqui a 14 meses. Ou isso. E perfil de risco. Né? Você tem o seu perfil, você pode alocar em ativos, vamos dizer assim, mais arriscados, 20% do seu patrimônio, 10% para os mais conservadores. Então, de vez em quando, esses fundos em 2021, 2022 foram muito bem, o que acontece? O mercado inteiro vai atrair. Aí um ano de gestão que não foi aquela maravilha, todo mundo saca. Mas aí você saca no pior momento, que a cota... As pessoas precisam lembrar que as cotas dos fundos elas têm um valor. Então, você está resgatando na menor cota. E entrando, quando ele está valorizado, com a cota mais cara. Né? Então... Eu acho que hoje o grande desafio aqui até que eu digo até para os médicos é eles entenderem também essa psicologia financeira muito atrelada ao horizonte de investimento e perfil de investidor. Os fundos multimercados, eles oscilam porque eles não são 100% renda fixa. Né? Como multimercado tem uma parcela de renda variável do meu mundo, que é o mundo de sobe e desce de bolsa. Que é onde está a volatilidade maior. Juros, então, e se a gente olhar... O ano de 2022, 2023, né, que passou, foi um ano em que o Ibovespa ele fechou com 20,5 de alta. Sim. 20,5 de performance. Foi o melhor investimento do 2023. Só que nas últimas 8 semanas do ano, ele subiu 18%. Entendo. Ou seja, a rentabilidade... Só que persistiu. Exatamente. A rentabilidade do Ibovespa veio nas últimas 8 semanas do ano. O cara teve que ter um coração de aço. Exatamente. Né? Então, esses fundos multimercados que tem essa parcela de ações ficaram oscilando por causa da bolsa, o pessoal vai resgatando. No final do ano, deu aquela subida. Aí, a bolsa é o único mercado onde as pessoas vendem quando entra em promoção. Você imagina o seguinte... promoção do iPhone. iPhone 15 por 5 mil reais. Aconteceu... Você ia comprar 2, porque você sabe do valor que tem. Que a hora que voltar para ser 10, 15 mil, você vai lá e vende os segundos. Mas você compra 2, 3. Na bolsa é o contrário. Vale caiu para 50 reais. Segura se você... O pessoal vende. Banco Brasil caiu para... Vamos vender. É o único mercado que as pessoas vendem quando entra em promoção, ao invés de falar assim, opa, tá barato, eu vou comprar. Entendo. E veja, essa orientação, é muito importante. Eu vou dizer que a vida do médico, como testemunho pessoal, ela tem, sim, uma boa rentabilidade em termos de remuneração, de honorários, etc, etc. Mas também tem picos no próprio cash flow. Ou de oportunidades até, de repente fala, bom, então vamos comprar tal aparelho? Vamos. Quanto custa? $200 mil. Quanto a minha parte? $66 mil. Onde é que... É um ótimo negócio. Eu quero estar com esses caras, eu quero ser dono desse aparelho, mas 66 vende. Né? E aí, só se você tiver segurança que está fazendo um excelente negócio, senão você realiza prejuízo. Mas você precisa ter esse investimento guardado. Então, exato. Por isso da necessidade de se criar esse hábito de guardar. Não, e de você investir bem orientado, porque acho que a primeira coisa que vocês fazem é saneamento básico. Tira aquele monte de porcaria que gerente de banco vende, né? Exato. Não é isso? Tem um título de catalisação, um monte de coisa arada. Hoje tem uma pergunta que eu faço para todo cliente, que é aquela questão
questão que eu estava conversando, né? Onde você está alocado, quanto você tem de reserva de emergência, quanto você tem de liquidez. A pessoa para... Não, eu tenho um CDB no Itaú, tenho uma questão ali e tal. Vê para mim o que eu tenho. Aí você chega e pergunta assim, tá, mas entra então no Banco do Brasil, Caixa, e vê se é CDB liquidez diária, por exemplo. Se você tem realmente liquidez. De vez em quando o aplicativo ali nem mostra se é diário ou não, a pessoa já nem lembra. Então, assim, é isso que você falou. A gente fala, ó, vamos respirar, vamos olhar primeiro, fazer, né, um check-up aqui, né, falando em termos médicos, né, vou fazer um check-up da sua saúde financeira e umas coisas básicas, sabe, de reserva de emergência, reserva de oportunidade. Puxa, você está agora recém-formado, você vai querer investir num consultório, depois uma outra residência, alguma coisa assim. Vamos criar um caixa aqui que você tenha acesso rápido, ou que seja em 30 dias, né? Um fundo ali, caixa, que paga também em 30 dias, mas que é uma liquidez que a gente considera interessante. Então a gente pode até quebrar esse caixa de emergência em 1 dia, em 2 dias, entendeu? Botar um pouco de logística naquela coisa, isso né? que você comentou, né, do saneamento básico, é perfeito. Por quê? Porque assim, você não tem a obrigação de conhecer dos produtos financeiros. E nem de saber o que é um pós-fixado, um pré-fixado, um IPCA+, se 90% da Selic é bom ou não. Fácil ou é o valor de mercado daquele documento. Você não tem essa obrigação. Né? Então, acho que sim, esse primeiro passo engloba tudo isso que o Marcelo comentou, né? De fazer essa limpa, mas você tem liquidez diária? Você está exposto em IPCA+, que é a inflação? Você sabe o que é a inflação? Como que é medido? O que é o IPCA? Né? Ou o IGPM, né? pela GV? Você sabe o que é a Selic? Então a gente tem todo esse passo antes de assim, dar aquela explicar em termos gerais, né? O que é estar alocado em Selic, o que é estar alocado em um pré-fixado. E tem um ativo que eu vejo, você médico, legal a gente trazer isso para você. Eu vejo que médico ainda se preocupa muito pouco com ativos previdenciários, que é a Previdência. Eu falo que é o único ativo que o governo incentiva você a ter. Então imagina o governo incentivando você a alguma coisa. Então assim, ele é algo realmente muito bom, é uma oportunidade de fato, né? Para você pagar uma alíquota menor lá no futuro. E médico muitas vezes é autônomo, não tem uma contribuição privada ali, né? uma coparticipação, alguma coisa assim que um CLT normalmente tem. Então hoje a gente coloca muito no discurso e fique sabendo quando um assessor, alguém comenta isso com você, ele realmente quer o seu bem, né? Porque ele está falando de algo para você usufruir daqui a 20, 30 anos. Então ele está realmente pensando que chegar e falar assim, olha, vamos para a Bolsa, porque a Bolsa tá boa, tudo mais. Mas alguém sentar com você, olhar nos teus olhos e falar, poxa, você é pai de família, você é, né? Cuida da casa, vamos fazer um colchão, vamos pensar, porque médico ganha muito dinheiro e de vez em quando ele esquece que lá no futuro ele vai ter que manter o padrão de vida. Então, outra pergunta legal que a gente tem que fazer aqui para os telespectadores é se você sabe o quanto você precisa juntar por mês para manter seu padrão de vida quando você aposentar. Essa é uma pergunta muito crucial. Né? Você sabe quanto você precisa juntar hoje? Eu quero me aposentar daqui a 30 anos. Legal, quanto você precisa juntar por mês para manter minimamente seu padrão? Se você gastar 20 hoje, consegue viver com 15, tá? Quanto que você precisa juntar para conseguir retirar 15 mil por mês? Então, esse tipo de informação é muito importante. Então, a gente acaba conversando com o médico e fala, Marcelo, por enquanto eu não consigo juntar isso. Eu falei, você conseguir juntar é uma coisa, você saber do número é o primeiro passo. Depois você trabalha, né, se organiza para chegar. Uma meta, né? Mas você precisa saber, então, o que falta muitas vezes é a pessoa ter com clareza esse tipo de número, entendeu? Na verdade, eu te dou um testemunho novamente, que essa gente não tem essa clareza, mas eu lembro, se não me engano, foi o Roosevelt que falou durante a guerra, que é o seguinte, não se vai para a guerra sem um plano, muito embora a gente não vá seguir. Mas é isso. Se vai dar a questão toda. Mas você não vai entrar. 500, não entra um plano, porque depois você vai fazer correções, mudanças, adaptações. Mas você tem que ter um plano. Você tem que sair de alguma coisa e saber razoavelmente aonde você quer chegar. Né? Não fica atirando para todo lado, fica perdido e acaba muitas vezes achando que está ganhando aqui, mas a hora que passa a régua mesmo,
não ganhou. Isso é da psicologia financeira. Uma das principais questões hoje é a pessoa chega e fala: eu não consigo juntar, não consigo atingir, eu não consigo juntar muito. A questão não é nem o valor que você junta, é você começar a juntar, você começar a pensar nisso. Eu falo: olha, fica calmo. Porque assim, você começando, você vai incluir isso no seu dia a dia. Né? Você vai começar a incluir conhecimento. Tipo assim, passa a ser custo fixo, né? Isso, exatamente. Não, então, você incorpora, tanto vai para aquilo. Isso, né? você acaba incorporando isso no seu viver. Então, o primeiro passo mais importante é você realmente fazer esse check-up, você saber como tá. Hoje muitas pessoas têm diversas contas e acaba também perdendo esse gerenciamento, né? Não sabe mais o que comprou em tal lugar, o que tem lá. E aí o Jonathan fala, né, da questão do buy and hold, né? Que o buy and hold, eu tenho um ditado: buy and hold não é buy and forget. Existe uma terminologia nesse mercado que é buy and hold, que é comprar e segurar. Né? A gente entende que não é comprar e esquecer. Compra né? e senta em cima. Comprar e segurar não é comprar e esquecer. Comprei e tá lá na minha carteira. Né? Vai meio para baixo, para dentro do colchão, para baixo do colchão. Deixa porque lá, esquece e o neto é que vai descobrir. Exatamente. Essa área de bolsa, pegando esse gancho de bolsa, é muito bacana porque é o seguinte: o mercado ele é cíclico. Né? Então vamos entender que assim, o médico ele vai trabalhar no pico guardando dinheiro de 15 a 20 anos. Porque depois o filho entra na faculdade de medicina e se o filho não passar na USP... Caro, né? Se o filho não passar na USP, igual vocês... Filho custa caro de qualquer jeito. Exatamente, custa caro. Então assim, ele vai parar de aportar. Porque aí o que ele aportava, né, é 10, 15 mil de faculdade. Então assim, a gente entende que são 15, 20 anos o máximo que ele vai fazer esses aportes. Uhum. E a bolsa, se você tiver um gráfico em casa, a nível de curiosidade... ela funciona em ciclos. Então é o seguinte: de 2003 a 2008, boom de commodities. 5 anos de alta de bolsa. Pô, maravilhoso. E depois disso, 10 anos de congestão de mercado. O que é congestão de mercado? Mercado lateral. Sim. Então é um mercado que sobe e cai 30%, 40% no máximo. Andou de lado. 10 anos de lado. Aí agora nós tivemos um novo boom. Né? Nós tivemos aí uns 4 anos, o mercado subiu aí quase 100%. Quase 100%. Que parou agora aqui nesse pico de 2023. Sim. Então, deu 4 anos. Vamos ter 5 anos, mais um ano de alta, ou vamos já entrar num período de consolidação? Mais 10 anos de consolidação. Então, como que a gente ganha dinheiro na bolsa na consolidação? É aí que entra o expertise de uma casa de investimento. Cuida daquilo, né? Exatamente. A gente na medicina, a gente no direito, a gente na engenharia e tudo... Todo engenheiro, todo advogado, todo médico, ele fala assim: o duro não é o cara que sabe muito, nem o que não sabe nada. O duro é aquele que sabe pela metade. Exato. Esse erra sempre. E o bacana de atender médico, por que médico se dá muito bem? Porque ele está cuidando da caixinha dele. Então ele dá plantão de 12, de 24, 36 horas, está trabalhando e ele terceiriza e deixa a gente fazer o nosso trabalho tranquilo, direito. O problema é quando é isso. Fica meio a meio, então um cachorro de 2 donos morre de fome. Morre de fome. Então ele fica no meio a meio. Não. Então ele confia e terceiriza, e são os que mais rentabilizam. Por quê? Na bolsa, falando puxando pro meu lado aqui, né? Puxando a sardinha pro meu lado aqui. A gente tem N estruturas com mercado de opções, mercado derivativo. Sim. Né? Que é um mercado um pouco mais técnico. Mas que permite que você lucre em mercado lateral, em mercado de baixa, em mercado de alta. É um mercado que olha para o título sem estar, vamos dizer, amarrado no que aquele título promete, exatamente. Mas sem no valor que ele tem no mercado. Você tem um ativo subjacente. Então, por exemplo, eu gostaria de comprar Vale hoje, mas não tenho dinheiro para comprar Vale. Compro uma call. Call é essa opção que me dá o direito de lá no futuro comprar Vale pelo preço que ela está hoje. E eu vou pagar 5% por isso do valor dela. E qual 10%. É a perspectiva dessa Vale lá? Lá no futuro, exatamente. E eu tenho uma opção, eu tenho uma obrigação. Quando eu vendo, eu tenho uma obrigação. Quando eu compro, eu tenho um direito. Mas aí, com essas opções, com call, que é a opção de compra, e put, que é a opção de venda, eu posso comprar ou vender. Então, eu tenho... compro ou vendo call, compro ou vendo put. Com essas 4 operaçõezinhas de compra e venda,
a gente consegue fazer um mundo de operações estruturadas com papel e opções. E com segurança. Exatamente. Então você pega no mercado lateralizado. Eu consigo te falar assim, olha, você vai em 3 meses, eu vou te dar 5,5% em 3 meses. Contando que o papel não caia 15%. Pô, o mercado lateral vale cair 15%. Poxa, difícil, né? Vai ficar lateral. Sobe 2, cai 2, sobe 3, cai 3 no mês. Não vai dar essa... Mas, pô, 5,5% tá me dando mais de 1,5% ao mês, que é 180% do CDI. Poxa, uma operação interessante para o mercado lateralizado. Então, a gente tem esses mecanismos que rentabilizam nesses 10 anos de período de mercado lateral. Lembrando sempre, respeitando parte do patrimônio, aquela questão que a gente falou lá. Falou então, o pé no chão. A gente, é muito assim, né? Médico geralmente chega e fala, olha, eu fui no plantão e um colega falou de um ativo na Irlanda, porque não a gente fala assim, ok, mas vamos com calma. Aqui a gente não joga balde de água fria, vamos dizer assim, a gente fala, olha, mas só repensa em qual percentual do seu patrimônio você gostaria de arriscar em um ativo diferenciado, vamos dizer assim. Então, você respeitando, voltando para o começo da conversa, né? Você respeitando esses parâmetros, a tendência é você sempre diversificado. Bem, né? Tem uma certa fisiologia nessas coisas, como funciona, né? Eu tenho para mim que, possivelmente, para o médico, que justamente não é especialista, ele tem que ter um vocabulário, mas não é um vocabulário de palavras, um vocabulário de entendimentos, né? Ou seja, onde ele entenda o que você que entende do assunto está falando. Mas é como se eu falasse para o meu paciente que é analfabeto, para que ele leia a bula do... Não vai dar certo. Né? Eu tenho que ele tenha condições de entender o que eu estou falando para ele. Né? E eu acho que é isso que faltaria para a gente levar para os colegas médicos, e eu também precisaria aprender muito nisso, que é para entender o que o meu manager, quem está cuidando, está me ajudando a cuidar do dinheiro, está me propondo, está me falando. E acreditar, inclusive, que ele não está querendo vender o peixe dele, ele está querendo vender o trabalho dele, que é orientar e dizer, você quer esse risco funciona assim, 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 você não quer esse risco, você está distribuindo muito aqui, que é o aconselhamento, é a consulta, é o que o médico mais faz, dar consultas, ele orienta de acordo com o entendimento dele. Sobre esse gancho que você falou de vender o peixe, isso é um detalhe muito importante, porque a gente pega muita carteira de clientes, onde a gente encontra ela sobrealocada em algum ativo específico, não vou entrar em detalhes do ativo, mas que a gente entende que é um ativo que não é para o perfil daquele cliente e que nem atende às necessidades daquele cliente, mas é porque remunera bem o escritório, o assessor. Quem intermediou. Exatamente. A XP ela é a única corretora que possibilita um negócio chamado FII fixo. O que é FII fixo? Você vai acordar com o seu assessor o seguinte, um percentual do seu patrimônio, 0,6, 0,5, 0,6, 0,7, um percentual por ano que ele vai receber por isso. Ele não recebe por indicação. Todos os outros é por produto. Sei. A XP é a única que tem essa clareza, essa clareza e essa transparência de falar assim, não, olha aqui, FII fixo, por quê? O assessor não vai receber pelo produto. Se ele te indicar X ou Y, é o mesmo. Porque esse percentualzinho que você acordou com ele. No teu sucesso, não na mesma. Exatamente. Quanto mais você rentabilizar, melhor é para o assessor, porque ele vai receber uma fatia. Então a carteira subiu 12% no ano. O assessor vai ficar com 0,6, 0,5, 0,7 ali. Então, isso é transparência né, pro cliente. O cliente sabe, né, que o assessor não está indicando algo porque quanto que o assessor está levando nisso. Ele tem algum interesse naquilo, mas sim no sucesso. Exatamente. Me parece que vocês orientam, vocês têm eventos, vocês têm... Isso, dizer pra gente é muito legal esse vocabulário. Essa parceria. A gente acabou de fechar aqui dia 20 de fevereiro. Queria deixar o convite para todos. A associação vai divulgar depois do carnaval. 20 de fevereiro, lá na XP, no prédio, no auditório, um lugar super... em frente ao Shopping JK, Iguatemi, ali na Vila Olímpia. A gente vai começar aí a jornada de conhecimento nos investimentos. Então vai ser muito interessante. Vão ter especialistas lá.
para fazer vamos dizer assim, um workshop para passar esse conhecimento, para as pessoas começarem a pensar um pouco mais nessa questão de diversificação, alocação. Nada de grande jogada. Que a grande jogada é que dá errado. A grande jogada é medicina. Fazer o arroz e feijão. Exato. A grande jogada faz o que você sabe. A gente fala aqui que é uma questão muito onde você vai fazer dinheiro mesmo, trabalhando no seu ofício, né? Mas vamos trazer uma jornada de conhecimento pautada muito nessas questões de, vamos dizer assim, rearranjar, né? De você fazer um diagnóstico. Trabalhar para você, mas com segurança e com inteligência. Com né? inteligência. E isso é que vocês pretendem. Não tal ação. Vocês pretendem botar esse raciocínio nessa... Isso vai ser divulgado na associação. Isso, vai ser divulgado o evento dia 20 de fevereiro, lá na XP. 20 já é o evento, então precisa 20 divulgar de fevereiro. Já vão lançar então agora na próxima semana. Já estamos divulgando, estamos fazendo aqui o spoiler, né? Sei. Mas vocês devem receber toda a comunicação agora já em breve. E contamos com vocês lá, fica o convite, vocês vão conhecer a sede da XP, então é um momento muito único, né, de você ter contato aí com os grandes especialistas do mercado. Então, é uma previsão de quanto tempo ali? No final do dia, né? A gente que dia cai? 20? 20 é uma terça-feira. Terça-feira. Seria o que? A partir das... A gente tem falado 6 horas da tarde, então é o final do dia, final do expediente ali. Tá. Né? Se necessário, depois tem novos eventos. Isso, porque tem gente que está de plantão, tem gente que está na agenda cirúrgica, também etc, conversa com a associação para criar etc. realmente uma jornada, né? Até agradecer aqui a nossa participação, que são essas sementes que a gente vai plantando, que a gente vai mudando a vida, né, financeira. Nós não temos de maneira nenhuma, jamais enfoque nenhum em promover quem quer que seja. Nós temos interesse em trazer quem entende do assunto para falar para quem é o nosso associado. Né? Então... nesse ponto a gente é muito seletivo mesmo, e você deve ter percebido nas entrevistas anteriores que a gente fala, bom, do que nós vamos falar, e qual é o intuito da coisa. E assim, vejo bacana porque vocês já estão entrando, não vendendo produto, estão falando assim, vem aqui para aprender, para saber como é que é. Depois você decide o que você quer fazer. Mas primeiro vem aprender, né? Porque é isso que a gente precisa. A gente sai da faculdade assim, que é como eu costumo dizer, a gente é uma freirinha, você não sabe nada de coisa nenhuma, e você é vamos dizer assim, a vítima ideal para quem quiser. Exatamente. Meu pai falava muito isso, toma cuidado com o médico que vai aparecer gente vendendo coisa para você que você pega e joga na gaveta, ele nem sabe o que é direito, porque você vai ser muito assediado. E de fato, a vida inteira eu fui muito assediado de comprar terreno na Ilha Comprida, não sei o que, não sei aonde, essas coisas, segundo andar, essas coisas assim. E a hora que você passa a entender, você não precisa a regra de ouro, mas você precisa entender como é a cirurgia, o que vai ser feito no seu corpo. Não fica refém. O que vai ser feito. A regra de ouro é isso, saiba, né, de todo investimento, todo livro que você vai ler, saiba exatamente o que você está entrando e qual o objetivo, né, com qual estratégia. Não é só simplesmente comprando, a oportunidade aqui tá, mas faz sentido para você nesse momento, nesse momento de vida. Tem isso também. Nessa fase de acúmulo, não é melhor proteger um pouco o patrimônio, já pensar numa previdência para ela cair logo na alíquota menor de IR. Então, esses insights... Uma análise mais complexa. Esses insights são muito importantes. E com juros compostos, depois de 20, 30 anos, essa faz toda a diferença na vida da pessoa. Entendo. Perfeito. Olha, eu quero agradecer a vocês, particularmente por esse aspecto em que vocês vieram aqui para ajudar a gente, para orientar. E quero reiterar para os colegas que a intenção da associação é essa, é disponibilizar e divulgar isso aqui, que é, na verdade, um seminário para ensinar, para dizer como funciona a coisa, para que você aplique como bem entender, da forma que quiser. E dizer assim, provavelmente nós teremos outras abordagens dessa, porque eu confesso para vocês, nas décadas de trabalho, muito pouco tempo eu tive para dedicar a isso aqui, né? O que fazer com o que eu ganhava, como aplicar. É assim, passando a regra me dei bem, mas como diz o ditado, vocês veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? E assim é. Então a gente trabalhar um pouquinho mais bem orientado, né? É muito, muito, muito importante. Eu quero agradecer a ambos. Muito obrigado mesmo. Vocês correm o risco de ser chamados novamente para falar alguma coisa.
Quero agradecer aos colegas que atendem ao nosso chamado em assistir aos nossos podcasts. Dizer para vocês que estamos abertos. Isto aqui, inclusive, foi feito por sugestão de um colega, aliás, mais de um, por 2 colegas, e que nos sugiram, que nos corrijam, que nos ajudem a melhorar cada vez mais esse podcast, né? E que tenham, você já tem sucesso, mas que tenham mais e que vocês tragam sucesso para a gente também, né? Tá, ok? Muito obrigado a vocês.